Boa tarde, salve Maria, sejam bem-vindos a mais essa tarde de oração. Vamos pedir que o Senhor abençoe o nosso dia, nossa semana, essa nossa hora da misericórdia. Que Nossa Senhora, como ela ajudou os apóstolos logo depois da paixão do Senhor, da sua ressurreição, como Nossa Senhora vem nos ajudando sempre, vamos pedir que ela interceda por nós, que ela nos ajude nessa caminhada, que ela nos ajude, que ela nos forme, que ela nos eduque, que, enfim, ela nos ajude nessa caminhada. Às vezes é uma caminhada meio difícil, mas com a ajuda do céu a gente consegue, com certeza. Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, essas dificuldades, como não ser esmagado pela cruz do dia a dia. A vida do homem sobre a terra é marcada por dificuldades. Com os cristãos não é diferente. A cruz do dia a dia parece às vezes ser muito pesada e para não ser esmagado por ela, é preciso mudar a perspectiva em relação à própria vida. É preciso ter uma visão sobrenatural da própria existência. Na vida espiritual não é incomum ocorrer uma certa ondulação, ou seja, alternar períodos de grandes consolações com períodos de aridez espiritual. O problema se dá quando as alterações são muito bruscas. Elas denotam uma visão carnal da vida. É preciso então olhar para a própria vida com o olhar de Deus. Perceber nas mais diferentes situações da vida, mesmo aquelas injustas, inesperadas, dolorosas, a ação de Deus, ou uma oportunidade de oferecer o sofrimento a Ele. A perspectiva da salvação das almas, da eternidade, muda completamente o modo de avaliar os acontecimentos. Uma injustiça que esteja acontecendo pode ser encarada de duas maneiras por aqueles que possuem a visão transcendente. Se existe solução, por meio da luta, a ação. Mas se não existe, a aceitação, a resignação, fazendo uma leitura espiritual, enxergando tudo a partir de Deus. Viktor Frankl, médico psiquiatra judeu, fundador da logoterapia, enxergou uma realidade que a Igreja Católica conhece há muitos séculos. Quando uma pessoa é visitada pelo sofrimento e infere a ele um sentido, torna-se mais fácil suportá-lo. Dar um sentido sobrenatural às situações adversas torna-as aceitáveis, pois retira delas o absurdo. É o que diz Santo Agostinho. Deus onipotente, sendo sumamente bom, não deixaria mal algum em sua obra, se não fosse tão poderoso e bom que pudesse tirar até do mal o bem. Assim, de cada cruz que visita o homem, advém uma ressurreição. Depende apenas do modo como percebemos as situações. O transcendente faz com que não se enxergue apenas o prejuízo de uma realidade adversa. Quando se olha para os fatos da vida, sob a perspectiva divina, tudo se inverte, tudo muda, e assim, de vítima, o homem se torna vencedor, como experimentou São Paulo quando afirmou: em Cristo somos mais que vencedores. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, nós vamos pedir ao Senhor as intenções pela saúde, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde mental de cada um de nós. Que o Senhor acolha essas intenções, que o Senhor sonde os nossos corações, e o Senhor sabe todos aqueles que nos pediram orações, que o Senhor também os visite nessa tarde. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa segunda dezena, eu quero pedir por todos os sacerdotes religiosos, pelas crianças, jovens, adolescentes, que o Senhor coloque anjos no caminho deles, que possa guiá-los sempre nos caminhos do bem, que os sacerdotes estejam realmente a serviço do Senhor, que não se desviem e que não levem a desviar toda uma comunidade. Que as crianças sejam protegidas na sua inocência, sejam protegidas no seu espírito, que elas estejam sempre inclinadas para Deus, sempre. Que o Senhor as abençoe e as proteja sempre. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa terceira dezena, nós vamos colocar pelo nosso Brasil, pedindo ao Senhor a graça da libertação, que o Senhor nos liberte do comunismo, da corrupção, das ideologias satânicas e de todo o mal. Que o Senhor proteja a nossa nação brasileira, nossa terra de Santa Cruz, de toda influência maligna. Nós vamos colocar também por todas as mulheres que pensam em abortar, que o Senhor não permita tamanha atrocidade, que o Senhor proteja todas as crianças, especialmente aquelas que estão no ventre de suas mães e que pensam no aborto.
Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa quarta dezena, nós vamos colocar os nossos filhos, sobrinhos, netos, sejam eles crianças, jovens ou adolescentes. Mas coloquemos especialmente as crianças, adolescentes e jovens que foram abandonados, que por algum motivo estão longe dos seus pais, que o Senhor os guie, que os anjos do Senhor, que as santas dominações estejam com elas e que as guias protejam todo o decurso de sua vida. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa quinta dezena, nós vamos pedir ao Senhor que acolha todas essas intenções que são colocadas nos comentários, todos esses pedidos, tudo aquilo que vai no nosso coração, que o Senhor sonde os nossos corações e que o Senhor, conforme a sua santa vontade, realize aquilo que nós estamos pedindo, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro.
Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Rezemos pela conversão dos pecadores do mundo inteiro, especialmente os da Igreja e os de nossa casa. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Amém. Agora vamos ouvir a meditação do Diário de Santa Faustina, com a Patrícia Mendes, missionária da Canção Nova. Peçamos que o Senhor continue abençoando para que ela continue nos ajudando com essas meditações. Diário de Santa Faustina, 921. Ela escreve: Hoje o Senhor me disse: Minha filha, dizem-me que tens muita simplicidade. Então por que não me falas de tudo o que se relaciona contigo, mesmo dos mínimos detalhes? Fala-me de tudo. Deves saber que me causarás grande alegria com isso. Respondi: Vós sabeis de tudo, ó Senhor. E respondeu-me Jesus: Sim, eu sei. Porém, tu não te deves excusar-te pelo fato de eu saber, mas com a simplicidade de uma criança, fala-me de tudo, porque tenho o ouvido e o coração inclinados para ti, e a tua fala me é agradável. Quão carinhoso é o nosso Deus! Jesus é lindo, não é verdade? Olha que experiência maravilhosa nesse diálogo com a irmã Faustina. E esse relacionamento que ele pede a ela, ele também deseja ter comigo e com você. Sim, Jesus quer que você fale a ele nos mínimos detalhes, como uma criança, com a simplicidade de uma criança. Não precisam palavras bonitas, requintadas, não. Deus nos pede a simplicidade de uma criança para falar tudo a Ele. Nós perdemos tanto tempo durante o dia, na verdade, com tantas coisas, e esquecemos de falar com Deus, de conversar com Jesus. Ele que está atento a nós, Ele que nos guarda, que nos protege em tantos momentos da nossa vida, Ele que quer nos inspirar com o Espírito Santo, que quer conduzir a nossa vida, e nós muitas vezes o deixamos de lado. Hoje Jesus pede isso a você também. Por que não falas? Por que não me falas de tudo que se relaciona contigo, mesmo dos mínimos detalhes? Fala-me de tudo. Deve saber que me causarás grande alegria com isso. Quando nós falamos com Jesus, seja aí no seu quarto, na sua casa, no seu cantinho de oração, seja na igreja, seja aí no carro, indo para o trabalho. Se você está no ônibus, no metrô, não pode falar em voz alta, fala no seu pensamento, fala no seu coração, Jesus ouve você. Isso alegra o nosso Deus. Isso é ter intimidade com o Senhor. E irmã Faustina ainda responde: Vós sabeis de tudo, ó Senhor. E nós também muitas vezes pensamos assim: Deus já sabe, eu não vou falar. Ele sabe de tudo. Ele é onisciente. Sim, Ele é onisciente. Mas Ele também é presente na nossa vida. E Ele quer se relacionar comigo e com você. Jesus veio a esse mundo para se relacionar conosco, meu irmão, minha irmã. E Ele insiste: sim, eu sei de tudo. Porém, tu não te deves excusar-te pelo fato de eu saber, mas com a simplicidade de uma criança, fala-me de tudo, porque tenho o ouvido e o coração inclinados para ti, e a tua fala me é agradável. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Rezemos agora
o terço do amor, pedindo ao Senhor a libertação das almas do purgatório. Que o Senhor tenha misericórdia e que elas sintam o alívio através das nossas orações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, nós vamos colocar pelas almas de todos os nossos antepassados, pelas almas de todos os irmãos que passaram por essa hora da misericórdia, que rezaram conosco, também por todos aqueles que morreram de forma súbita, que o Senhor acolha todas essas almas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Segunda dezena. Rezemos pelas almas dos sacerdotes, religiosos, missionários e consagrados que ainda se encontram no purgatório. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Terceira dezena, rezemos pelas almas dos nossos vizinhos falecidos e por todas as almas abandonadas e esquecidas no purgatório. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Quarta dezena.
Rezemos pelas almas dos sacerdotes falecidos que passaram pela nossa vida. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Quinta dezena, rezemos pelas almas dos suicidas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Sagrado coração de Jesus, fazei com que eu vos ame cada vez mais. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Amém. Vamos para a leitura de mais um capítulo do Evangelho como me foi revelado, da mística católica Maria Valtorta. Capítulo 526, Vinda dos Pagãos e acenos sobre outras aparições. Estamos nos capítulos da glorificação de Jesus e de Maria, são as aparições depois de Jesus ter ressuscitado. Assim começa a visão de Maria Valtorta. A casa do cenáculo está cheia de gente. O vestíbulo, o quintal, os quartos, exceto o cenáculo e o quarto da Virgem Maria, apresentam um aspecto festivo e animado de um lugar onde muitos se reúnem, depois de um tempo, para uma festa. Estão presentes os apóstolos, exceto Tomé. Estão presentes os pastores. Estão ali as mulheres, e com Joana estão também Nick, Elisa, Cira, Marcela, Ana. Todos estão falando em voz baixa, mas com uma excitação evidente e festiva. Toda a casa está bem trancada, como que por medo, mas o medo do que está fora não estraga a alegria do interior dela. Marta vai e vem com Marcela e Susana, preparando o jantar dos servos do Senhor, como ela chama os apóstolos. As outras e os outros estão fazendo perguntas entre si, transmitindo reciprocamente as suas impressões, suas alegrias, seus temores, como muitos meninos, quando estão à espera de alguma coisa de que eles gostam muito, e isso lhes dá também mais um pouco de coragem. Os apóstolos bem que gostariam de parecer os mais corajosos, mas eles são os primeiros a se perturbarem se um rumor fica parecendo uma batida no portão ou se imita o barulho de uma janela que se escancara. Até a chegada de Susana com 2 candeias de muitos bicos, que veio para socorrer Marta, a qual está procurando umas roupas brancas, faz que Mateus dê um salto para trás ao gritar: "É o Senhor!" E isto faz Pedro cair de joelhos, que é evidente, se sente mais agitado do que os outros. Uma batida decidida no portão trunca as palavras e os faz ficarem hesitantes. Eu creio que os corações de todos estão batendo disparados. Eles olham pela fresta e abrem com um ó de estupor, vendo o grupo inesperado das damas romanas, escoltadas por Longino, e outro que é como Longino vestido de escuro.
Também as damas estão todas envoltas em capas escuras, que as cobrem também na cabeça, e tiraram todas as joias para chamar menos a atenção. Podemos entrar por um momento a fim de dizermos qual é a nossa alegria à Mãe do Salvador? Diz a mais desembaraçada de todas, que é Plautina. Pois vinde, ela está ali. Elas entram em grupo com Joana e Maria Madalena, e eu tenho a impressão de que ela as conheça muito bem. Longino e o outro romano ficam sozinhos num canto do vestíbulo, porque são olhados um pouco de esguelha. As mulheres saúdam a seu modo, Ave Senhora, e depois se ajoelham. Se antes já admirávamos a sabedoria, agora queremos ser filhas de Cristo, e a ti nós o dizemos. Somente tu é que podes vencer a desconfiança que os hebreus têm de nós, e nós viremos a ti a fim de que nos instruas, até que eles, e mostram os apóstolos parados em um grupo na porta, nos permitam dizer que somos de Jesus. E foi Plautina quem falou por todas. Contente, a Virgem Maria sorri e diz: Peço ao Senhor que me purifique os lábios como ao profeta, para eu poder falar com dignidade sobre o meu Senhor. Sede benditas, ó primícias de Roma. Também Longino gostaria, e também o lanceiro romano, que experimentou um fogo no coração quando a terra e o céu se abriram ao grito de Deus. Mas se nós sabemos tão pouco, eles não sabem nada, a não ser que ele era o santo de Deus e que eles não querem mais permanecer no erro. Dirás a eles que venham até os apóstolos. Eles já estão lá, mas os apóstolos desconfiam deles. A Virgem Maria se levanta e vai aos soldados. Os apóstolos a observam indo até eles e procuram adivinhar qual é o pensamento dela. E Maria Santíssima diz: Deus vos conduza para a sua luz, meus filhos. Vinde conhecer os servos do Senhor. Este é João, e já o conheceis. E este é Simão Pedro, o que foi escolhido para ser o chefe dos irmãos pelo meu filho e meu Senhor. Este é Tiago e este é Judas, primos do Senhor. Este é Simão e este é André, irmão de Pedro. E este é Tiago, irmão de João. E estes outros são Filipe, Bartolomeu e Mateus. Falta Tomé, que ainda está longe, mas eu menciono como se estivesse presente. Estes foram os escolhidos para uma missão especial, e estes outros que estão humildemente na sombra são os primeiros no heroísmo do amor. Há mais de 6 lustros que eles vêm pregando sobre o Cristo. Nem as perseguições contra eles, nem a condenação do inocente destruíram a fé deles. São pescadores e pastores, e vós sois patrícios. Mas em nome de Jesus não se fazem mais distinções. O amor a Cristo iguala todos e os confraterniza. E o meu amor vos chama de filhos, ainda que vós sejais de outra nação. E eu até vos digo que eu vos reencontro depois de vos terdes perdido, porque no momento da dor vós estáveis perto do moribundo. E eu não me esqueço da tua piedade, Longino, nem de tuas palavras, soldado. Eu parecia estar morrendo, mas via tudo, e não sei como recompensar-vos. E, na verdade, para as coisas santas não há moeda que pague, somente amor e oração. E isso eu vos darei, pedindo ao nosso Senhor Jesus que Ele mesmo vos recompense. Longino diz: Nós já a recebemos, Senhora, por isso nós ousamos vir todos juntos. O que nos reuniu foi um impulso comum. A fé já lançou seu laço de um coração para outro. Todos se aproximam cheios de curiosidade, mas há alguns que, vencendo o acanhamento e talvez até alguma aversão por estarem tratando com pagãos, dizem: E o que foi? Eu ouvi uma voz, a dele, e ele dizia: Vem a mim, diz Longino. E eu ouvi: Se achas que eu sou santo, então crê em mim, diz o outro soldado. E Plautina diz: E nós, enquanto nesta manhã estávamos falando nele, vimos uma luz. Ela se transformou em um rosto. Oh, fala tudo, seu esplendor. Era o dele, e ele nos sorriu tão docemente
que não tivemos mais do que esta vontade, a de virmos dizer-vos: não nos rejeiteis. Ouve-se um murmúrio e uns comentários. Todos falam, contando de novo como foi que o viram. Os 10 apóstolos ficam calados, mortificados, e para criarem coragem e não ficar evidente que são os únicos que não receberam uma saudação dele, perguntam às mulheres hebreias se elas ficaram sem o presente de Páscoa. Elisa diz: ele tirou a espada de dor que eu sentia por meu filho morto. E Ana: eu ouvi a promessa dele sobre a salvação eterna dos homens. Cira: eu uma carícia. Marcela: eu um relâmpago e sua voz que me dizia: persevera. E tu, Nique? Eles a interrogam porque ela está calada. Ela já recebeu, respondem muitos. Não, eu vi o seu rosto e ele me disse: para que sobre o teu coração isto fique impresso. Como ele estava belo. Marta vai e vem, calada e ligeira. E tu, irmã, ele não te deu nada? Tu estás em silêncio e sorrindo, estás sorrindo muito docemente, para não teres tido a tua alegria, lhe diz Madalena. É verdade, estás com as pálpebras fechadas e a língua muda, mas pareces estar cantando uma canção de amor, pois os teus olhos cintilam atrás do véu dos cílios. Oh, então fala! Mãe, ele te disse? A mãe sorri e se cala. Marta, que está ocupada em pôr a louça sobre a mesa, quer conservar abaixado o véu por cima do seu feliz segredo, mas a irmã não a deixa sossegada. Então Marta, feliz, diz enrubescendo: ele marcou um encontro comigo para a hora da morte e dos esponsais já realizados. E o seu rosto se acende em um rubor bem vivo e em um sorriso da alma. Assim cessa a visão de Maria Valtorta e começa a visão da aparição aos apóstolos no cenáculo. Estão reunidos no cenáculo. A noite deve estar bem avançada, porque nenhum rumor chega mais da rua nem das casas. Creio que até mesmo aqueles que chegaram antes tenham se retirado, ou nas próprias casas, ou foram dormir em algum canto, cansados com tantas emoções. Ao invés, os 10, depois de terem comido peixe que ainda está sobrando em alguma travessa apoiada no balcão, estão conversando à luz de uma única chama de lamparina, a que está mais próxima da mesa. Eles continuam sentados ali, e seus discursos são entrecortados. Só se ouvem monólogos, porque parece que cada um deles, mais do que com os companheiros, fale consigo mesmo, e os outros o deixam falar, talvez falando eles mesmos de coisas completamente diferentes. Porém, essas falas desconexas, que me fazem pensar em raios soltos de uma roda desfeita, percebe-se que giram ao redor de um único assunto, ainda que eles estejam espalhados, e é Jesus. Judas de Alfeu diz: eu não gostaria que Lázaro tivesse ouvido mal e que as mulheres tivessem entendido melhor do que ele. Mateus pergunta: a que horas a romana disse que o viu? Ninguém lhe responde. André diz: amanhã eu vou a Cafarnaum. Bartolomeu diz: que maravilha, fazer que saia justamente naquele momento a liteira da Cláudia. Nós fizemos mal, Pedro, por termos vindo às pressas nesta manhã, suspira João. Se tivéssemos ficado lá, o teríamos visto assim como a Madalena. Eu não compreendo como é que ele pode estar em Emaús e no palácio ao mesmo tempo, diz a si mesmo Tiago de Zebedeu, e como pode estar aqui na casa da mãe, na de Madalena e na de Joana ao mesmo tempo. Ele não virá. Eu não chorei ainda o bastante para merecer isso. Ele tem razão. Eu acho que ele me fez esperar 3 dias por causa das minhas 3 negações. Mas como ele pôde fazer isso? Zelota diz: como Lázaro estava transfigurado, eu vos digo, ele parecia um sol. Eu penso que aconteceu com ele como a Moisés, depois que ele viu Deus. E de repente, não é verdade, ó vós que estáveis lá? Logo depois de ter oferecido a sua vida. Ninguém lhe prestou atenção. Tiago de Alfeu se volta para João e diz: como foi mesmo que ele falou àqueles de Emaús?
Parece-me que ele nos perdoou, não é verdade? Ele não disse que tudo aconteceu devido ao nosso erro de israelitas no modo de entender o seu reino? João não lhe presta nenhuma atenção e, virando-se a fim de olhar para Filipe, diz ao ar, porque a Filipe é que ele não está falando quando diz: para mim, basta saber que ele ressuscitou e depois que o meu amor seja sempre mais forte, ele foi visto e foi, se prestais atenção, na proporção do amor que lhe tivemos, à mãe, Maria Madalena, às crianças, minha mãe e a tua, e depois Lázaro e Marta. Quando é que ele foi até Marta? Eu digo que foi quando ela entoou o Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me pôs num lugar de abundantes pastagens e me conduziu às águas restauradoras. Ele chamou a si a minha alma. Tu te lembras de como ele nos fez vibrar com aquele canto inesperado? E aquelas palavras se referem a tudo o que ele disse. Ele chamou de novo para si a minha alma. De fato, Marta parece ter encontrado de novo o seu caminho. Antes ela estava perdida, ela que é forte. Talvez naquelas palavras ele lhe tenha dito qual é o lugar em que a quer ver. E isso é certo mesmo. Se marcou encontro com ela, ele deve saber onde ela estará. Que terá ele querido dizer com aquelas palavras, esponsais realizados? Filipe, que o ficou olhando por um instante e que depois o deixou monologando, se queixa. Eu nem sei o que dizer-lhe se ele vier. Eu fugi e acho que fugirei. Primeiro era por medo dos homens e agora é por medo dele. Todos dizem, é esplêndido. Poderá estar mais bonito do que já era? Pergunta a si mesmo Bartolomeu. Mateus diz, e eu lhe direi, tu me perdoaste sem dizer nada quando eu era publicano. Perdoa-me também agora com o teu silêncio, pois minha covardia não merece a tua palavra. Judas de Alfeu afirma, Longino diz que pensou assim, devo pedir-lhe que me cure ou que eu creia? Mas em seu coração ele disse, acredita. E logo a voz disse, vem a mim. E ele sentiu a vontade de crer e o desejo de sua cura ao mesmo tempo. A mim ele falou justamente assim. Zelota suspira. Eu estou sempre firme no pensamento de Lázaro, que foi premiado logo por causa de sua oferta. Então eu também disse, a minha vida para a tua glória. Mas ele não veio. Que estás dizendo, Simão? Tu que és culto, dize-me, o que lhe devo dizer para fazê-lo entender que o amo e que peço perdão? E tu, João, tu conversaste muito com a mãe, ajuda-me. Não é piedade deixar-te sozinho o pobre Pedro. João sente compaixão pelo companheiro aviltado e diz, mas eu lhe direi simplesmente, eu te amo, pois no amor está encerrado também o perdão e o arrependimento. Mas eu não sei. Simão, o que achas tu? E Zelota diz, eu diria aquilo que era o grito para pedir milagres. Jesus, tem piedade de mim. Ou diria, Jesus, e basta, porque ele é bem mais do que o filho de Davi. É bem isso que eu penso e que me faz tremer. Oh, eu vou esconder minha cabeça. Ainda hoje de manhã eu estava com medo de vê-lo e depois tu entraste em primeiro lugar. Mas não tenhas medo assim. Parece que tu não o conheces, encoraja João. A sala se ilumina intensamente, como se fosse um relâmpago ofuscante. Os apóstolos cobrem o rosto, temendo que seja um raio, mas não ouvindo nenhum barulho, levantam a cabeça. Jesus está no meio da sala, perto da mesa, e abre os braços, dizendo, a paz esteja convosco. Ninguém responde nada. Uns estão mais pálidos, outros mais vermelhos, e todos o fitam com medo e submissão. Estão fascinados e, ao mesmo tempo, querendo fugir. Jesus dá um passo para a frente, aumentando seu sorriso. Mas não temais assim, sou eu. Por que ficais assim tão perturbados? Será que não me desejáveis? Eu não vos mandei dizer que viria? Eu não vou-lo tinha dito desde a tarde da Páscoa? Ninguém tem coragem de abrir a boca.
Pedro está chorando, João está sorrindo, enquanto os dois primos, com os olhos brilhantes e um movimento de palavras sem som sobre os lábios, parecem duas estátuas representando seus desejos. Por que em vossos corações tendes pensamentos tão contrastantes entre a dúvida e a fé, entre o amor e o temor? É porque ainda quereis ser carne e não espírito, e só assim quereis ver, compreender, julgar e agir? No fogo da dor, já não se queimou completamente o velho eu, e não surgiu um novo eu de uma vida nova? Sou Jesus, o vosso Jesus, ressuscitado como havia dito. Olhai, tu que viste as feridas, e vós que ignorais a minha tortura, porque tudo o que vós sabeis é bem diferente do conhecimento exato que João tem. Vem tu por primeiro, estás já todo purificado, tão purificado que podes me tocar sem temor. O amor, a obediência, a fidelidade já te haviam purificado. O meu sangue, com o qual foste todo borrifado quando me depuseste do patíbulo, terminou de te purificar. Olha, são verdadeiras mãos e verdadeiras feridas. Observa os meus pés. Vê como o sinal é o dos pregos? Sim, sou eu mesmo e não um fantasma. Tocai-me. Os espectros não têm corpo. Eu tenho uma carne verdadeira sobre um esqueleto verdadeiro. Ele pousa a mão sobre a cabeça de João, que ousou aproximar-se dele. Percebes? É quente e pesada. Ele sopra em seu rosto, e isso é respiração. Oh, meu Senhor! João murmura em voz baixa. Sim, sou o vosso Senhor. João, não fiques chorando de temor e de desejo. Vem a mim. Eu sou sempre aquele que te amo. Vamos sentar-nos à mesa como sempre. Não tendes nada de comer? Se o tendes, dai-me. André e Mateus, fazendo gestos de um sonâmbulo, tiram das credências o pão e os peixes e uma bandeja que está com um favo meio roído em um canto. Jesus oferece o alimento, come dele e dá a cada um pouco de tudo que ele está comendo. Depois olha para eles, com muita bondade. Mas ele está tão cheio de majestade que diante dele eles ficam paralisados. Quem ousa falar por primeiro é Tiago, irmão de João. Por que nos olhas assim? Porque quero conhecer-vos. Ainda não nos conheces? Assim como vós ainda não me conheceis. Se me conhecesseis, saberíeis quem eu sou e como vos amo, e acharíeis palavras para me falardes dos vossos tormentos. Vós estáis calados, estáis como diante de um estranho muito poderoso e a quem vós temeis. Há pouco vós estáveis falando. São quase 4 dias que falais a vós mesmos, dizendo: eu vou dizer-lhe isto. Dizendo ao meu espírito: volta, Senhor, para que eu possa te dizer isto. Agora que eu vim, vós ficais calados? Será que eu estou tão mudado que nem mais vos pareço ser eu? Ou será que vós é que estáis tão mudados que nem me tendes mais amor? João, sentado perto do seu Jesus, faz como habitualmente o gesto de pousar-lhe a cabeça sobre o peito, enquanto murmura: eu te amo, meu Deus. Mas ele se contém, impedindo a si mesmo aquele abandono em respeito ao fulgurante Filho de Deus, pois de Jesus parece sair uma luz, ainda que ele seja de uma carne igual à nossa. Mas Jesus o faz aproximar-se do seu coração, e então João abre o dique de seu pranto bendito, e isto valeu como um sinal para que os outros façam o mesmo. Pedro, que está a 2 lugares depois de João, escorrega entre a mesa e a cadeira e chora gritando: perdão, perdão, tira-me desse inferno no qual estou há tantas horas. Dize-me que viste o meu erro como foi realmente, não do espírito, mas da carne que dominou meu coração. Dize-me que viste o meu arrependimento, ele durará até a morte, mas tu, dize-me que, como Jesus, não devo temer-te. E eu procurarei agir bem a tal ponto que possa ser perdoado também por Deus e morrer, tendo só que passar por um longo purgatório. Vem cá, Simão de Jonas. Eu tenho medo,
Vem cá, não sejas covarde outra vez. Eu não sou digno de ficar ao teu lado. Vem cá, que foi que te disse a mãe? Se não olhas para ele neste sudário, não terás coragem de olhar para ele nunca mais. Ó homem estulto, aquele rosto não te estava dizendo, com aquele seu olhar doloroso, que eu te entendia e te perdoava? Contudo, eu dei aquela tela para conforto, como guia, como sinal de absolvição, de bênção. Mas o que foi que Satanás vos fez para tornar-vos tão cegos? Agora eu te digo, se não olhas para mim agora, se ainda conservo estendido um véu sobre a minha glória, para nivelar-me com a vossa fraqueza, não poderás nunca mais aproximar-te sem medo do teu Senhor. E que te acontecerá então? Tu pecaste por presunção, e agora quererás tornar a pecar por obstinação? Vem, eu estou te dizendo. Pedro se arrasta sobre os joelhos, por entre a mesa e as cadeiras, com as mãos sobre os olhos chorosos. Jesus o faz parar quando ele chega a seus pés, pondo sua mão na cabeça dele. Pedro, com um choro ainda mais forte, pega aquela mão e a beija por entre um verdadeiro soluçar sem freio. Mas só sabe dizer: perdão, perdão. Jesus se livra das mãos dele e, fazendo de sua própria mão uma alavanca colocada por debaixo do queixo do apóstolo, o obriga a levantar a cabeça, fitando-o nos olhos avermelhados, congestionados e torturados pelo sofrimento, com os seus olhos fúlgidos e serenos. Fica parecendo que lhe queira perfurar a alma. Depois diz: vamos, tira-me esse opróbrio que já foi Judas. Beija-me onde ele me beijou. Lava com o teu beijo o sinal da traição. Pedro levanta a cabeça enquanto Jesus se inclina ainda mais e o beija levemente. Depois inclina a cabeça sobre os joelhos de Jesus e fica assim, como um velho menino que fez alguma arte, mas da qual foi perdoado. Os outros, agora que estão vendo a bondade do seu Jesus, reencontram um ponto de ousadia e se aproximam como podem. Em primeiro lugar vêm os primos. Eles gostariam de dizer muitas coisas, mas não conseguem dizer nada. Jesus os acaricia e encoraja com o seu sorriso. Vem depois Mateus com André, e Mateus diz: como em Cafarnaum. E André: eu te amo. Depois é Bartolomeu que diz entre gemidos: eu não fui sábio, mas estulto. Este é que é sábio. E mostra Zelota, para o qual Jesus está sorrindo. Tiago de Zebedeu se aproxima e sussurra a João: fala tu com ele. Jesus se vira e diz: há 4 noites que disseste isso, e desde aquele dia eu tive compaixão de ti. Por último vem Filipe todo encurvado, mas Jesus manda que ele levante a cabeça e diz: para pregar o Cristo é preciso ter uma coragem ainda maior. Agora estão todos ao redor de Jesus. Readquirem coragem pouco a pouco. Reencontram o que haviam perdido ou temido de ter perdido para sempre. Emerge de novo a confidência, a tranquilidade. E mesmo se Jesus é majestoso a ponto de impor um respeito novo aos seus apóstolos, eles finalmente encontram coragem para falar. É o primo Tiago que suspira dizendo: por que nos fizeste isso, Senhor? Tu sabias que nós não somos nada e que tudo vem de Deus. Por que não nos deste a força para podermos estar a teu lado? Jesus olha para ele e sorri. Simão Zelota diz: agora tudo já aconteceu e tu nada mais tens que sofrer. Mas não exijas mais de mim essa obediência. A cada hora eu ia envelhecendo mais um lustro e os teus sofrimentos, que o amor e Satanás aumentavam igualmente em minha imaginação 5 vezes mais, acabaram mesmo com todas as minhas forças. Delas não sobrou mais nada, a não ser para eu continuar a obedecer, conservando ainda, como alguém que se afoga com as mãos quebradas, a minha força unida à vontade, como uns dentes que se agarram a uma mesa para não se perderem. Oh, não exijas mais isso do teu leproso. Jesus olha para Simão Zelota e sorri. André vai dizendo: Senhor, tu bem sabes o que o meu coração queria,
mas depois eu não tive mais coração. Foi como se o tivessem arrancado os verdugos que te prenderam, e o que sobrou para mim foi um buraco, pelo qual escapava qualquer outro pensamento que eu tivesse tido. Por que permitiste isso, Senhor? Filipe diz: Tu falas de coração, mas eu vos asseguro que eu me senti como alguém a quem falta o uso da razão, como alguém que levou uma pancada de clava na nuca, quando em plena noite eu me encontrei em Jericó. Ó Deus, Deus, mas será que um homem pode perder-se assim? Eu creio que a possessão seja assim. Agora eu compreendo o que é essa coisa horrível. E Filipe arregala ainda os olhos ao lembrar-se do que sofreu. Bartolomeu diz: tem razão, Filipe, eu olhava para trás, eu sou velho e não pobre de sabedoria. Eu já não sabia mais nada de tudo que sabia até aquele momento. Eu olhava para Lázaro, que estava tão dilacerado, mas seguro, e dizia: mas como pode ser que ele ainda saiba encontrar uma razão e eu não? Tiago de Zebedeu diz por sua vez: eu também olhava para Lázaro, e visto que eu só sei o que tu me explicaste, eu já não me apoiava em meu saber, mas dizia: se pelo menos no coração eu fosse igual a ele. Mas ao contrário, eu só sentia dor, uma dor contínua. Lázaro tinha dor, mas também tinha paz. Por que é que ele tinha tão grande paz? Jesus olha um por vez, primeiro para Filipe, depois para Bartolomeu, depois para Tiago de Zebedeu, sorri e se cala. Judas de Alfeu diz: eu esperava chegar a ver aquilo que certamente Lázaro via. Por isso eu ficava sempre perto dele. O rosto dele era como um espelho. Pouco antes do terremoto da sexta-feira, ele estava como alguém que morre triturado. Mas depois, de repente, ele se tornou majestoso em sua dor. Deveis estar lembrados daquilo que ele disse? O dever cumprido produz paz? Nós todos ficamos pensando que aquelas palavras fossem só uma reprovação para nós, ou uma aprovação para si mesmo. Mas agora eu penso que ele se referisse a ti. Lázaro era um farol para nós em nossas trevas. Quantas coisas boas lhe deste, Senhor? Jesus sorri e se cala. André diz: sim, a vida, e talvez com ela tenhas dado uma alma diferente a ele, porque afinal, em que é que ele é diferente de nós? Contudo, ele não é mais um homem, é alguma coisa mais do que o homem, e tendo sido aquele que foi no passado, teria devido ser ainda menos perfeito do que nós no espírito. Mas ele se formou, e nós, Senhor, o meu amor ficou vazio, como certas espigas. Eu só produzi sabugo. E Mateus toma a palavra. Eu não posso pedir nada, porque já recebi muito com a minha conversão. Mas sim, eu gostaria de ter o que Lázaro teve, uma alma dada por ti, porque eu penso também como André. João diz: também Madalena e Marta foram os faróis. Talvez seja a raça, vós não as vistes. Uma era piedade e silêncio, e a outra, se nós estamos todos juntos, formando como que um feixe ao redor da bendita, é porque Maria Madalena nos incentivou com as chamas do seu amor corajoso. Sim, eu disse raça, mas eu devia ter dito amor. Elas nos superaram no amor. Por isso é que elas foram quem foram. Jesus sorri e se cala. Mas elas receberam um grande prêmio. A elas tu apareceste, aos 3, mas para Maria logo depois de tua mãe. Está claro como entre os apóstolos havia um sentimento penoso por aquelas aparições de privilégio. Madalena já há muitas horas sabe que ressuscitaste, e nós só agora que estamos podendo te ver. Para elas não há mais dúvidas, mas para nós, somente agora é que estamos percebendo que nada acabou. Porque a elas, Senhor, se ainda nos amas e não nos repudias? Pergunta Judas de Alfeu. Sim, porque as mulheres, especialmente a Maria Madalena, tu até tocaste na fronte dela, e ela diz que tem a impressão de estar sempre com uma grinalda eterna. E a nós, os teus apóstolos, nada. Jesus não sorri mais. O seu semblante não está alterado, mas cessa o sorriso.
olha sério para Pedro, que falou por último, e que havia retomado a coragem à medida que o medo foi passando, e diz: Eu tinha 12 apóstolos, e os amava com todo o meu coração. Eu os havia escolhido e, como uma mãe, havia concentrado minha atenção no crescimento deles em minha vida. Eu não tinha segredos para eles. Dizia tudo, explicava tudo, perdoava tudo. Suas fraquezas humanas, suas desatenções, suas relutâncias. Tudo. E eu tinha discípulos, uns ricos e outros pobres. Tinha mulheres de passado nebuloso ou de constituição frágil, mas os prediletos eram os apóstolos. A minha hora chegou. Um deles me traiu e me entregou aos verdugos. 3 deles ficaram dormindo enquanto eu suava sangue. Todos, menos 2, fugiram por covardia. Um me renegou por medo, ainda que estivesse vendo o exemplo do outro, jovem e fiel. E como se isso não bastasse, entre os 12, eu tive um suicida desesperado e um que duvidou tanto do meu perdão, a ponto de não acreditar facilmente e pelas palavras da mãe na misericórdia de Deus. Assim, se eu tivesse olhado para a minha fileira com olhos humanos, eu teria devido dizer, exceto João, fiel por seu amor, e Simão, fiel na obediência, eu não tenho mais apóstolos. Isto eu teria devido dizer enquanto estava sofrendo no recinto do templo, no pretório, pelas ruas da cidade e sobre a cruz. Algumas mulheres me seguiam, e uma, a mais culpada no passado, foi, como João disse, a chama que saudou as fibras despedaçadas dos corações. Essa mulher é Maria Madalena. Tu me renegaste e fugiste. Ela desafiou a morte para estar perto de mim. Insultada, ela descobriu o rosto, pronta para receber cusparadas e bofetões, pensando assim de assemelhar-se mais ao seu rei crucificado. Escarnecida no fundo dos corações pela sua fé tenaz na minha ressurreição, ela soube continuar a crer. Dilacerada, ela agiu. Desolada, hoje de manhã ela disse: Eu me despojo de tudo, mas dai-me o meu mestre. Podes ainda ousar perguntar por que a ela? Eu tinha uns discípulos pobres, eram pastores. Eu me aproximei pouco deles. No entanto, como eles souberam proclamar sua fidelidade? Eu tinha discípulas tímidas, como são todas as mulheres hebreias. Contudo, elas souberam deixar suas casas e vir para o meio do mar de um povo que blasfemava contra mim, para me darem aquele socorro que os apóstolos me haviam negado. Eu tinha umas pagãs que me admiravam, como a um filósofo. Para elas, eu o era. Mas aquelas poderosas romanas souberam descer até os costumes hebreus, a fim de me dizerem naquelas horas de abandono, por parte de um mundo de ingratos: nós somos tuas amigas. Meu rosto estava coberto de catarro e sangue. Lágrimas e suor gotejavam sobre as feridas. Imundície e poeira o cobriam como uma crosta. De quem era a mão que me limpou? A tua? Ou a tua? Ou a tua? Não foi nenhuma das vossas mãos. Este homem estava perto da mãe. Este estava reunindo as ovelhas desgarradas. Vós, e se as minhas ovelhas estavam desgarradas, como podiam me socorrer? Tu escondias o teu rosto por medo do desprezo do mundo, enquanto teu mestre era coberto de desprezo do mundo inteiro, ele que era inocente. Eu tinha sede, sim, ficais sabendo também isso. Eu estava morrendo de sede. A febre e a dor se haviam apoderado de mim. Já havia saído sangue de mim no Getsêmane, pela dor de ser traído e abandonado, negado, açoitado, submergido por culpas infinitas e pelo rigor de Deus. E também no pretório correu sangue. Quem foi que quis dar-me uma gota d'água para minha garganta que ardia de sede? Uma mão de Israel? Não, foi a piedade de um pagão. Aquela mesma mão que, por um decreto eterno, me abriu o peito para mostrar que o coração já tinha uma ferida mortal, e era aquela que a falta de amor, que a vileza, a traição me haviam feito. Foi um pagão. E eu vos faço lembrar,
Eu tive sede e me deste de beber. Em todo Israel não houve um que me desse um conforto, ou pela impossibilidade de fazê-lo, como a mãe e as mulheres fiéis, ou pela má vontade de fazê-lo. E um pagão foi quem teve para com o desconhecido a piedade que meu povo me negou. Ele encontrará no céu aquele gole que me deu. Em verdade eu vos digo que, se eu recusei todo o conforto, porque uma vítima não convém abrandar a sorte, e eu não quis rechaçar o pagão em cuja oferta eu experimentei o mel de todo amor com que me brindarão os gentios, em recompensa pela amargura que me foi dada por Israel. Ele não me tirou a sede, mas o desconforto sim. Por isso eu tomei aquele sorvo ignorado, para atrair a mim aquele que já estava inclinado para o bem. Que ele seja abençoado pelo Pai por sua piedade. Vós não falais mais? Por que é que não perguntais também por que é que eu agi assim? Não tendes coragem de perguntar isso? Eu vos direi tudo sobre o porquê desta hora. Quem sois vós? Os meus continuadores. Sim, vós o sois apesar da vossa perplexidade. O que deveis fazer? Converter o mundo a Cristo. Converter é o que há de mais delicado e difícil, amigos meus. O desprezo, a aversão, o orgulho, o zelo exagerado, tudo isso são coisas nocivas ao bom êxito. Mas visto que nada nem ninguém vos teria persuadido a usar da bondade, da condescendência, da caridade para com aqueles que estão nas trevas, foi necessário, compreendeis? Foi necessário que vós tivesseis, de uma vez por todas, despedaçado o vosso orgulho de hebreus, de varões, de apóstolos, para dar espaço unicamente à verdadeira sabedoria do vosso ministério. À mansidão, à paciência, à piedade, ao amor sem arrogância e sem repulsa. Vós estáis vendo como todos vos superaram na fé e no agir, entre aqueles que vós olháveis com desprezo ou com uma compaixão orgulhosa. Todos, até a pecadora de outros tempos, até Lázaro, impregnado de cultura profana, foi o primeiro que perdoou e guiou em meu nome. E as mulheres pagãs. E frágil mulher de Cusa, frágil? Na verdade, ela ganha de todos vós. É a primeira mártir da minha fé. E os soldados de Roma, e os pastores, e o herodiano Manaém, e até Gamaliel Rabino. Não te espantes, João. Pensas tu que o meu espírito estivesse nas trevas? Todos vós pensáveis assim. E isso aconteceu convosco para que amanhã, lembrando-vos do vosso erro, não fecheis o coração para os que se aproximam da cruz. Eu vou-lo digo. E eu já disse que, ainda que eu tenha dito, vós não fareis, a não ser quando a força do Senhor vos dobrar como uma varinha à minha vontade, que é a de ter cristãos por toda a terra. Eu venci a morte, mas ela é menos dura do que o velho hebraísmo. Mas eu vos dobrarei. Tu, Pedro, ao invés de ficares desanimado e chorando, tu que deves ser a pedra da minha igreja, imprimi essas verdades amargas no coração. A mirra é usada para preservar da corrupção. Embebe-te de mirra, portanto, e quando quiseres fechar o coração e a igreja a alguém de outra fé, recorda que não foi Israel, mas Roma que me defendeu e quis ter piedade. Recorda-te que não foste tu, mas uma pecadora é que soube estar aos pés da cruz e mereceu ver-me por primeiro. E para não seres digno de censura, sê imitador do teu Deus. Abre o coração e a igreja, dizendo: eu, o pobre Pedro, não posso desprezar, porque se desprezar, serei desprezado por Deus, e o meu erro ficará novamente vivo a seus olhos. Ai de ti, se eu não tivesse te despedaçado assim. Terias te tornado não um pastor, mas um lobo. Jesus se levanta majestoso. Meus filhos, agora eu vos falarei durante o tempo em que eu estiver entre vós. Mas enquanto isso, eu vos absolvo e perdoo. Depois da prova que foi aviltante e cruel,
mas que também foi salutar e necessária, venha a vós a paz do perdão. E com essa paz no coração, tornai-vos meus amigos fiéis e fortes. O Pai me mandou a este mundo, e eu vos mando pelo mundo a fim de continuardes a minha evangelização. Misérias de toda sorte virão sobre vós, pedindo alívio. Sede bons, pensando em vossa miséria, quando ficastes sem o vosso Jesus. Sede iluminados, nas trevas não se pode ver. Sede puros, para ensinardes a pureza. Sede amor, para poderdes amar. Depois virá aquele que é luz, purificação e amor. Mas enquanto ele não chega, a fim de preparar-vos para este ministério, eu vos comunico o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, estarão perdoados, e a quem os retiverdes, ficarão retidos. A vossa experiência vos faça justos para julgardes. O Espírito Santo vos faça santos para santificardes. A vontade sincera de corrigir-vos de vossas faltas vos torne heróicos para a vida que vos espera. Tudo o que estou por dizer, eu vou-lo direi quando aquele que está ausente tiver chegado. Rezai a ele, permanecei em minha paz, e sem nenhuma ansiedade ou dúvida sobre o meu amor a vós. E Jesus desaparece como havia entrado, deixando um lugar vazio entre João e Pedro, e ele desaparece no meio de um vivo clarão que os faz fechar os olhos de tão forte que é. E quando os olhos ofuscados se abrem, percebem somente que a paz de Jesus ficou entre eles, como uma chama que queima e que cura, que consome as amarguras do passado e as transforma em um único desejo, o de servir. E assim cessa a visão de Maria Valtorta. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Encerramos mais essa tarde de oração, pedindo a Nossa Senhora, através dessa Salve Rainha, que nos ajude a caminhar neste vale de lágrimas, que nos ajude a sermos conformados com aquilo que o Senhor quiser nos mandar, pedindo apenas a força, que o Senhor nos ajude a ter a força de caminhar e de fazer a sua santa vontade. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e que Nossa Senhora passe à nossa frente.